Ana Paula Ramos era uma jovem de sorriso fácil, olhos cheios de sonhos e um coração cheio de bondade. Nasceu e cresceu em uma cidade pequena, onde todos se conheciam e o cotidiano era marcado por um senso de comunidade e proximidade. Desde pequena, Ana Paula era conhecida por seu jeito gentil e sua disposição em ajudar os outros. As pessoas da cidade admiravam e, ao mesmo tempo, nutriam um carinho especial por ela. A menina cresceu com poucas ambições grandiosas. Sua maior felicidade era estar ao lado de sua família e amigos, aproveitando as simplicidades da vida. Quando adolescente, Ana Paula começou a perceber as dificuldades que as pessoas ao seu redor enfrentavam, especialmente no âmbito financeiro. Essa percepção despertou nela um desejo de estudar e aprender mais, pois acreditava que a educação era o caminho para poder ajudar mais sua família e sua comunidade. Com muito esforço, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar administração em uma universidade da capital. Embora essa mudança significasse deixar sua casa e se distanciar dos seus, Ana estava determinada a trilhar esse caminho, mesmo com a saudade que já a consumia antes de partir. Na cidade grande, Ana enfrentou desafios que nunca havia imaginado. A vida urbana era frenética e muitas vezes impessoal. Ela passou por dificuldades para se adaptar ao ritmo intenso e à solidão que sentia longe de sua família. No entanto, sua perseverança e dedicação aos estudos a ajudaram a superar esses obstáculos, e ela logo se destacou como uma das melhores alunas do curso. Ganhou a admiração de professores e colegas, que logo notaram seu brilho e seu potencial. Foi em meio a esse ambiente de novos conhecimentos e descobertas que Ana conheceu Marcos, um jovem também de outra cidade, que havia vindo para a capital em busca de oportunidades. Marcos era carismático, inteligente e ambicioso, características que chamaram a atenção de Ana. Eles começaram uma amizade que rapidamente se transformou em algo mais profundo. Ana se sentia viva ao lado de Marcos, e ele parecia admirar sua doçura e determinação. Para Ana, Marcos representava uma força, uma segurança que ela acreditava ser inabalável. O relacionamento dos dois, no entanto, logo começou a mostrar sinais de que não era tão perfeito quanto Ana imaginava. Marcos tinha uma personalidade volátil e às vezes demonstrava um comportamento possessivo e controlador. Ana tentava justificar as atitudes de Marcos, acreditando que ele agia assim por amor e preocupação com ela. No entanto, com o passar do tempo, essas características se tornaram mais intensas e Ana começou a sentir-se sufocada. Ela passou a se isolar de amigos, justificando suas ausências com desculpas que tentavam ocultar a verdade. Os amigos de Ana começaram a notar a mudança em seu comportamento. Ela, que sempre fora alegre e comunicativa, agora parecia distante, às vezes, até assustada. Em uma conversa confidencial com uma de suas amigas mais próximas, Ana revelou que estava se sentindo presa naquele relacionamento, mas ao mesmo tempo tinha medo de confrontar Marcos e das possíveis reações dele. A amiga tentou convencê-la a buscar ajuda e a refletir sobre a situação, mas Ana ainda acreditava que podia ajudar Marcos a mudar e que tudo ficaria bem com o tempo. O tempo passou, e Ana terminou seus estudos com louvor. Foi contratada por uma empresa renomada e começou a construir a carreira com a qual sempre sonhou. No entanto, o relacionamento com Marcos continuava tumultuado. Ele não aceitava a independência que ela estava conquistando e constantemente a pressionava para abandonar o trabalho e dedicar-se exclusivamente a ele. Ana, dividida entre o amor que sentia e o desejo de realizar seus sonhos, se encontrava em um dilema que a desgastava emocionalmente. Certa noite, após uma discussão intensa, Ana tomou coragem e decidiu que precisava terminar o relacionamento para poder viver em paz. Ela sabia que isso não seria fácil, mas estava decidida a recuperar sua autonomia e sua alegria de viver. Marcos, no entanto, reagiu de forma agressiva e insistiu que ela não podia deixá-lo. Ele passou a segui-la, a fazer ameaças e a pressioná-la de todas as formas possíveis. A situação começou a afetar a saúde mental de Ana, que se via cada vez mais ansiosa e com medo. Seus amigos e familiares tentaram oferecer apoio, mas Ana se sentia aprisionada em um ciclo de culpa e medo. Ela temia pelo que poderia acontecer caso tomasse medidas mais drásticas. Esse conflito interno a consumia, e, aos poucos, Ana foi se afastando ainda mais daqueles que queriam ajudá-la. A jovem que um dia fora cheia de vida e sonhos se tornou uma sombra do que costumava ser. Ana Paula começou a perder o brilho no olhar, e sua alegria natural foi substituída por um semblante cansado e distante. Ela evitava lugares que costumava frequentar, e as conversas com amigos se tornaram raras e breves. Seu desempenho no trabalho também começou a sofrer, e os colegas notaram que ela não era mais a mesma. O peso emocional que carregava tornava difícil manter o foco, e os dias pareciam cada vez mais longos e dolorosos. Em casa, Ana já não conseguia dormir bem. As noites eram marcadas por um silêncio perturbador e um medo constante. Ela olhava para o telefone esperando uma mensagem ou ligação de Marcos, sempre temendo o que ele poderia fazer. A pressão psicológica que sofria era imensa, e ela sentia que cada escolha parecia levar a um beco sem saída. Ana considerou buscar ajuda profissional, mas a vergonha e o receio de que ninguém realmente entendesse sua situação a impediam de dar esse passo. Certa manhã, Ana resolveu desabafar com sua mãe, que já estava desconfiada de que algo grave estivesse acontecendo.
Com lágrimas nos olhos, Ana contou parte do que vinha enfrentando nos últimos meses, deixando a mãe assustada e profundamente preocupada. Sua mãe tentou convencê-la de que era necessário buscar ajuda, que ela não estava sozinha e que a família faria de tudo para apoiá-la. Esse momento trouxe um pouco de conforto para Ana, que se sentiu aliviada por finalmente ter compartilhado parte de sua dor, mas o medo das represálias de Marcos ainda dominava. Dias depois, Marcos apareceu inesperadamente na porta da casa de Ana. Ele parecia estar fora de si, exaltado e agressivo. Ana tentou manter a calma, mas a situação rapidamente saiu de controle. Ele acusou de estar se afastando dele, de traição e de outras coisas absurdas. A discussão foi intensa, e os gritos logo atraíram a atenção dos vizinhos, que, alarmados, chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, Marcos já havia ido embora, mas Ana estava abalada, com o corpo tremendo e o rosto marcado pela angústia. Os policiais a aconselharam a registrar uma queixa e até solicitar uma medida protetiva, mas Ana hesitou. Ainda havia uma parte dela que se sentia culpada, que acreditava que, de alguma forma, poderia ter evitado essa situação. Além disso, o medo do que Marcos poderia fazer aumentava a cada tentativa de enfrentá-lo. Mesmo assim, encorajada pelo apoio dos policiais e dos familiares, Ana decidiu que precisava finalmente se proteger. Após o ocorrido, Ana tomou a difícil decisão de mudar de cidade e começar de novo em um lugar onde pudesse se sentir segura. Ela sabia que essa decisão traria muitos desafios, mas sentia que era a única maneira de reconstruir sua vida e, talvez, reencontrar a paz que há tanto tempo não sentia. Ana se despediu de sua família e amigos, com o coração apertado, mas com a esperança de que essa mudança fosse o início de uma nova fase, longe das sombras de seu passado. Na nova cidade, Ana começou a trabalhar em uma empresa menor, longe das pressões e lembranças que o antigo emprego trazia. Ela fez novos amigos, recomeçou sua rotina e, aos poucos, foi recobrando a alegria que havia perdido. Havia, no entanto, uma cicatriz invisível que ainda a acompanhava, uma lembrança do que vivera e do medo que enfrentara. Ela continuava em alerta, evitava locais movimentados e se mantinha discreta em seu dia-a-dia, sempre receosa de que Marcos pudesse encontrá-la novamente. Com o tempo, Ana buscou apoio em grupos de apoio para vítimas de relacionamentos abusivos, onde encontrou pessoas que, como ela, haviam passado por situações semelhantes. A troca de experiências a ajudou a compreender que não estava sozinha e que sua história era mais comum do que imaginava. Esses encontros a fortaleceram, e Ana passou a sentir uma nova coragem florescendo dentro dela, uma determinação em seguir em frente, talvez, até ajudar outras pessoas a superar situações parecidas. Apesar dos avanços, Ana ainda lutava para se libertar totalmente das lembranças de seu passado. O trauma que vivera havia deixado marcas profundas, e ela sabia que o caminho para a cura total seria longo e cheio de altos e baixos. No entanto, ela se comprometia todos os dias a dar pequenos passos em direção a uma vida plena, onde pudesse ser livre e feliz novamente. Aos poucos, Ana Paula Ramos renascia, reconstruindo sua vida e suas esperanças, com a certeza de que, por mais difícil que tivesse sido seu passado, seu futuro ainda estava em suas mãos. Ana, aos poucos, reconquistava a confiança em si mesma, mas em momentos de silêncio, ainda era assombrada por memórias dolorosas. Havia noites em que acordava assustada, lembrando-se do olhar de Marcos e do medo paralisante que sentira tantas vezes. Em outros dias, o simples toque de um telefone ou uma batida mais forte na porta bastavam para fazê-la relembrar o passado e sentir aquele aperto no peito que a consumia de dentro para fora. Apesar disso, ela se mantinha firme em seu compromisso de seguir em frente e reescrever a própria história. Em um dos encontros do grupo de apoio, Ana teve a oportunidade de compartilhar seu testemunho de superação, o que marcou um ponto de virada para ela. Ao falar sobre sua dor e sua luta, percebeu que sua história não apenas a libertava, mas também inspirava outras mulheres que se encontravam presas em relacionamentos abusivos. Algumas buscavam coragem ao ouvir suas palavras, e isso fez com que Ana encontrasse um novo propósito. Ela começou a se envolver em campanhas de conscientização contra a violência doméstica, usando sua voz e experiência para ajudar outras pessoas a enxergarem os sinais, principalmente, a buscarem ajuda. Cada ação que realizava trazia um pouco mais de cura para seu coração, e ela passou a sentir um senso de realização que antes lhe parecia impossível. Ana agora era conhecida na nova cidade como uma mulher forte e resiliente, uma inspiração para muitos. Um dia, ela recebeu a notícia de que Marcos havia sido preso por envolvimento em outras atividades criminosas. Essa informação lhe trouxe um alívio inesperado, uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado completamente. Pela primeira vez, Ana sentiu que poderia, de fato, recomeçar sem medo. Era como se, enfim, uma parte daquele passado sombrio tivesse sido deixada para trás, permitindo que ela abraçasse o futuro com mais leveza. Com o tempo, Ana se sentiu preparada para abrir seu coração para novas amizades e, eventualmente, novos amores. Embora ainda cautelosa, encontrou alguém que respeitava suas feridas e entendia seu passado sem julgamentos. Essa pessoa a incentivava a crescer,
a acreditar em si mesma e a redescobrir os pequenos prazeres da vida, como sorrir de verdade e confiar sem reservas. Com ele, Ana descobriu que o amor, quando saudável, era fonte de paz e felicidade, e não de dor. A vida de Ana Paula Ramos seguia agora em direção a uma felicidade que parecia distante e impossível alguns anos antes. Ela aprendeu a valorizar cada conquista, por menor que fosse, e a reconhecer sua força e seu valor. Ana entendeu que seu passado não a definia, mas que fazia parte da mulher forte e resiliente que ela havia se tornado. Ela encontrou sua voz, seu propósito, e uma nova alegria, provando que, mesmo após um triste fim, é possível renascer e criar novos começos. Ana passou a aproveitar cada dia com uma intensidade serena, valorizando as pequenas alegrias que antes lhe pareciam invisíveis. Ela se dedicava ao trabalho, ao grupo de apoio e aos amigos que agora eram parte fundamental de sua vida. Aos poucos, o trauma que a assombrava perdeu a força, transformando-se em uma lembrança distante, algo que ela olhava de longe, mas que não mais controlava suas emoções. Sentia-se orgulhosa de sua trajetória, sabendo que a batalha fora árdua, mas que a vitória era dela. Inspirada por sua própria superação, Ana começou a escrever. Inicialmente, suas palavras eram apenas um desabafo pessoal, um espaço onde ela podia colocar no papel as dores e conquistas, como uma forma de terapia. Com o tempo, entretanto, ela percebeu que aqueles textos poderiam alcançar outras pessoas que, assim como ela, precisavam encontrar uma razão para seguir em frente. Decidiu, então, compartilhar suas experiências em um blog, criando um espaço de apoio e inspiração para aqueles que enfrentavam situações similares. O blog rapidamente ganhou leitores fiéis, pessoas que encontravam nas palavras de Ana uma fonte de compreensão e motivação. Ela recebia mensagens de agradecimento, histórias de coragem e até pedidos de conselhos de pessoas que se viam no mesmo ciclo do qual ela havia conseguido se libertar. Essa nova jornada como escritora e mentora trouxe um sentido de plenitude que ela jamais havia imaginado. Cada relato, cada mensagem de alguém que conseguira dar o primeiro passo, era uma vitória compartilhada, uma prova de que sua história agora tocava vidas. Com o passar dos anos, Ana transformou o blog em um livro onde narrava sua trajetória, desde os dias difíceis até o renascimento que tanto a fortalecera. O livro, que foi publicado de maneira independente, logo alcançou um público maior do que ela esperava. Pessoas de todo o país enviavam cartas e mensagens contando como suas palavras haviam sido um ponto de luz em momentos de escuridão, e isso apenas fortalecia sua decisão de continuar seu trabalho de apoio e conscientização. Ana soube, então, que seu propósito havia se ampliado, e isso lhe dava motivação para continuar. Ela agora viajava para palestrar em eventos e instituições, onde compartilhava sua história e orientava outras pessoas sobre como reconhecer sinais de relacionamentos abusivos e buscar ajuda. Ana, que um dia havia sido silenciada pelo medo e pela dor, agora se tornara uma voz poderosa, um símbolo de resiliência e renovação. Seu caminho a levou a novas amizades, parcerias e oportunidades, e cada pessoa que cruzava seu caminho ensinava algo novo sobre empatia e solidariedade. Assim, Ana Paula Ramos seguiu em frente, transformando sua dor em força e ajudando outros a encontrarem a sua. Seu passado, embora doloroso, foi a base de uma nova vida construída com coragem, compaixão e um propósito maior. Ela sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora, com a força que encontrou dentro de si, Ana sentia-se preparada para qualquer coisa. Ana continuou a trilhar essa jornada de autodescoberta e conexão com o mundo ao seu redor. Ela já não se via como uma vítima, mas sim como uma sobrevivente, uma mulher que havia se reerguido das cinzas de uma vida marcada por sombras para se tornar uma guia para outros. E, à medida que o tempo passava, a profundidade de sua transformação se tornava ainda mais evidente. Com o sucesso de seu livro, Ana foi convidada a colaborar com organizações que trabalhavam em prol da proteção e do apoio a vítimas de violência doméstica. Ela começou a se envolver em projetos sociais, ajudando a criar espaços seguros onde as pessoas pudessem falar sobre seus medos, reconhecer seus direitos e, acima de tudo, se sentirem compreendidas. Em cada nova reunião, cada nova conversa, Ana via pedaços de si mesma refletidos nos rostos daqueles que buscavam por esperança, e isso apenas intensificava sua vontade de continuar. Em uma dessas iniciativas, Ana conheceu Sofia, uma jovem que, como ela, havia se perdido em um relacionamento abusivo e lutava para reencontrar o rumo da própria vida. Sofia estava machucada, emocionalmente frágil, e carregava consigo a vergonha e o medo que Ana conhecia tão bem. Ao ver o sofrimento nos olhos da jovem, Ana sentiu uma urgência imensa em ajudá-la. Passou a oferecer apoio constante a Sofia, sendo uma mentora e amiga, guiando-a para que ela pudesse fortalecer e também, um dia, renascer. Os encontros com Sofia se tornaram parte fundamental da rotina de Ana, que via na jornada da jovem uma nova chance de fazer a diferença de maneira profunda e pessoal. E, pouco a pouco, Sofia começou a reencontrar sua própria voz, a descobrir sua força, e, inspirada pela história de Ana, começou a acreditar novamente em si mesma. Ver a transformação de Sofia foi uma experiência poderosa para Ana,
pois não apenas reafirmava o valor de sua própria trajetória, mas também mostrava que o ciclo de apoio e solidariedade continuava se expandindo, ajudando outras pessoas a encontrarem luz em momentos de escuridão. Ao longo dos anos, a influência de Anna se estendeu além de seu trabalho com o público diretamente afetado pela violência doméstica. Ela começou a desenvolver projetos educacionais em escolas e comunidades, promovendo palestras e workshops para ensinar sobre relacionamentos saudáveis, autoestima e autoconhecimento. Sua missão era prevenir o abuso antes que ele começasse, criando uma geração de jovens que entendesse a importância do respeito e da empatia. Essa era uma semente que ela plantava com amor, na esperança de que o futuro fosse um lugar mais seguro para todos. Anna nunca imaginara que sua vida tomaria esse rumo. Da dor mais profunda, ela havia encontrado a motivação para construir algo positivo, algo que tocasse vidas de maneiras que ela sequer sonhara. Com cada novo passo, ela sentia que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, um lugar onde sua história não era apenas uma lembrança dolorosa, mas uma ponte que conectava corações, uma chama que inspirava mudanças. E assim, Ana Paula Ramos, a jovem de olhos sonhadores que havia se perdido no medo, tornou-se uma mulher que ajudava outros a se encontrarem. Ela sabia que ainda haveria desafios, momentos difíceis e lembranças do passado que a tocariam em dias inesperados. Mas, acima de tudo, ela sabia que, enquanto continuasse ajudando os outros, estaria também se curando, um pouco mais a cada dia. Com o coração finalmente em paz, Ana continuou sua jornada, deixando para trás não apenas um passado sombrio, mas um legado de força, esperança e amor para todos que cruzavam seu caminho. Com o passar do tempo, Ana viu sua vida florescer em direções que jamais imaginara. As palestras, os projetos e o envolvimento com organizações a fizeram perceber que ela havia se tornado uma referência para muitas pessoas, não apenas como exemplo de superação, mas como uma fonte de conhecimento sobre resiliência, saúde emocional e justiça social. O impacto que sua história causava motivava cada vez mais a estudar, a se aprofundar em temas de psicologia e assistência social, tornando-se uma especialista no assunto. Um dia, enquanto revisava uma palestra que apresentaria a um público jovem, Ana recebeu uma mensagem inesperada. Era uma carta de agradecimento de alguém que, ao ler seu livro e acompanhar seu trabalho, havia encontrado forças para sair de um relacionamento abusivo e retomar o controle de sua vida. A mensagem era cheia de emoção, de gratidão e de esperança, e Ana se viu profundamente tocada. Ela ficou ali, com o telefone nas mãos, sentindo uma onda de emoção que a fez lembrar de todos os momentos difíceis pelos quais passara. Aquela carta reafirmava para ela que cada lágrima, cada batalha e cada passo rumo à cura tinham valido a pena. Movida por essa renovada sensação de propósito, Ana decidiu expandir ainda mais seu trabalho. Ela organizou um evento nacional que reuniu mulheres de diferentes lugares, idades e contextos, com histórias de luta e superação. Foi um encontro emocionante, onde todas puderam compartilhar suas vivências e se apoiar mutuamente. A energia naquele ambiente era intensa, marcada por lágrimas, risos e abraços sinceros, e Ana sentiu que finalmente havia encontrado uma maneira de transformar seu sonho de mudança em algo concreto e duradouro. Nesse evento, Ana conheceu Marta, uma senhora que carregava em si uma história de décadas de resistência silenciosa contra abusos e opressões. Marta havia sofrido em silêncio por muito tempo, sem jamais encontrar uma mão amiga, e só agora, ao ouvir as palavras de Ana, sentia-se capaz de falar sobre sua dor. Elas conversaram por horas, e, ao final, Marta segurou as mãos de Ana com força e disse, emocionada, que finalmente se sentia livre. Aquela frase reverberou na alma de Ana, que entendeu o verdadeiro alcance de seu trabalho. Sua missão ia muito além de curar seu próprio coração. Era sobre libertar e inspirar outros a fazerem o mesmo. A partir daquele dia, Ana se dedicou também a defender políticas públicas que protegessem e amparassem pessoas em situações de vulnerabilidade. Ela sabia que para que histórias como a de Marta, Sofia e tantas outras não se repetissem, era necessário um sistema de apoio sólido e acessível. Assim, passou a dialogar com lideranças e autoridades, buscando mudanças significativas e reais. Ela se tornou uma voz ativa, uma presença determinada em reuniões e campanhas, sempre defendendo que ninguém deveria enfrentar a violência e o abandono. Nos momentos de silêncio, Ana às vezes ainda lembrava do que havia vivido, mas agora essas lembranças vinham como testemunhos de sua força, não como fardos que ela precisava carregar. Seus dias eram cheios de significado, de realizações e de laços que ela nunca imaginou criar. Ana não apenas sobreviveu, mas transcendeu seu passado, construindo uma vida de esperança, amor e coragem para si mesma e para todos aqueles que tiveram o privilégio de cruzar seu caminho. Ana Paula Ramos se tornara uma mulher admirável, uma heroína invisível para muitos e uma luz para aqueles que um dia, como ela, precisaram de uma razão para acreditar em um novo começo. O tempo foi passando, e a cada dia Ana se sentia mais firme em sua missão de apoiar e transformar vidas. Sua visão de um mundo mais justo e seguro para mulheres e pessoas em situações de violência se alicerçava cada vez mais em ações concretas. Ela sabia que, embora sua jornada pessoal tivesse sido de superação, ainda havia muito a ser feito para que a sociedade como um todo fosse mais inclusiva e compassiva.
E isso não significava apenas combater a violência doméstica, mas também promover uma cultura de respeito e cuidado. Ana também sentiu, ao longo do tempo, que o que ela havia conquistado não se tratava apenas de sua carreira ou dos projetos que liderava, mas também de seu crescimento como ser humano. A mulher que antes se via aprisionada em um ciclo de medo e insegurança agora era capaz de abraçar sua própria vulnerabilidade, ao mesmo tempo, era uma fonte de força para os outros. Ela havia aprendido a cuidar de si mesma, a respeitar seus limites e a priorizar sua saúde mental, o que antes parecia ser algo impossível no caos emocional que vivera por tanto tempo. A experiência acumulada e os anos de trabalho a fizeram-se tornar uma referência no campo do apoio a vítimas de abuso, e ela foi convidada a colaborar com organizações internacionais que lidam com questões de género e direitos humanos. Ana viajou para outros países, conhecendo realidades diferentes, mas, ao mesmo tempo, percebendo que, em muitas partes do mundo, as mulheres ainda enfrentavam os mesmos desafios que ela havia enfrentado um dia. Isso a tocou profundamente e a fez sentir a urgência de expandir seu trabalho para além das fronteiras de sua cidade e país. Em um desses eventos internacionais, Ana teve a oportunidade de falar para uma plateia composta por mulheres de várias nacionalidades. Ela compartilhou sua história, mas também compartilhou as histórias de todas as mulheres que haviam passado por experiências semelhantes e que, com coragem, haviam dado o primeiro passo para se libertar. Naquele palco, com a plateia aplaudindo, Ana teve a sensação de que sua vida e seu trabalho haviam transcendido qualquer dor pessoal. Ela estava ajudando a criar uma rede global de apoio, um movimento coletivo que unia mulheres e homens em prol da justiça e do respeito. No entanto, mesmo com tantos avanços, Ana nunca esqueceu o seu primeiro passo. A história de sua luta, o dia em que ela decidiu dizer basta, o apoio de sua mãe, o momento em que percebeu que tinha o direito de ser feliz, tudo isso ainda era a base de tudo o que ela construíra. Isso a mantinha humilde e centrada. Ela sabia que sua trajetória não tinha sido linear e que os momentos de fraqueza, de dúvida, ainda existiam, mas o que fazia toda a diferença era a coragem de seguir adiante, mesmo quando os desafios pareciam insuperáveis. Ana começou a escrever um segundo livro, desta vez com foco no poder da transformação e do autoconhecimento. Ela queria compartilhar o que aprendeu sobre o processo de cura emocional, sobre a importância de se redescobrir, acima de tudo, sobre como as pessoas podem aprender a se amar e se respeitar antes de se entregar a qualquer relacionamento. Ela acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada quando cada pessoa fosse capaz de, antes de mais nada, ser livre dentro de si mesma. E assim, Ana continuava sua caminhada. Com cada conquista, com cada história que ela ajudava a reescrever, ela sentia que estava criando um legado de transformação, um futuro mais empático e solidário para as próximas gerações. Ela sabia que sua missão nunca teria fim, mas sentia um profundo senso de gratidão por tudo o que havia vivido. Cada passo dado foi um passo de reconstrução, e cada vida tocada por seu trabalho a fazia acreditar que, de fato, a dor do passado poderia se transformar em algo belo e poderoso para o futuro. Ana Paula Ramos, a mulher que um dia foi marcada pelo sofrimento, agora era uma mulher que mostrava ao mundo que, independentemente das adversidades, é possível encontrar forças para começar de novo e criar uma história de superação, amor e luz.